Olá pessoal, bom dia. Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês algumas dicas básicas que de repente muitos de vocês não sabem, né? A funcionalidade dessas opções. Então, dentre uma delas eu vou explicar essa opção aqui em efeitos, copiar efeitos, onde ele dá uma série de opções de copiar efeitos de um determinado objeto. No caso, pode copiar perspectiva, envelope, mistura, extrusão, contorno, lente, power clip, sombreamento e distorção. E ainda aqui abaixo tem a opção clonar efeito, onde ele me dá apenas 4 opções: mistura, extrusão, contorno e sombreamento. Só que no caso eu não vou explicar o clonar efeitos, beleza? O clonar efeito ele vai clonar o efeito do objeto original para o objeto que você quer clonar o efeito. Eu vou tentar explicar isso no finalzinho. Então vamos lá. Copiar efeitos funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu quero copiar, por exemplo, o contorno desse objeto aqui. Vou selecionar ele todo. No caso, ele está aqui com esse tipo de contorno. A ferramenta contorno é que tem as propriedades do contorno. Então, no caso, eu quero copiar esse contorno para esse objeto laranja. Se eu quisesse copiar para esse laranja, esse objeto rosinha, claro, aí já seria um problema de eu tentar fazer dessa forma aqui, selecionando os dois objetos. Se eu vim aqui em efeitos, copiar efeito, observa que fica tudo apagado as opções. Ele não permite copiar nada, nenhum tipo de efeito. Agora, se eu selecionar apenas esse laranjinha aqui e vir novamente em efeitos, copiar efeito, ele já me dá duas opções, ou de sombreamento ou de contorno. Por que de sombreamento? Porque tem um objeto aqui que está com sombreamento aqui na página. Se eu tivesse um objeto com mistura, com contorno, com extrusão, né? Enfim, lente, qualquer coisa, ele estaria mostrando aquelas opções lá. Então, vou continuar aqui com laranjinha, vou vir em efeitos. Na minha opinião, é um problema isso. Se a gente quisesse aplicar os efeitos nesses dois objetos, ou nesses 4, ou se você tivesse muitos objetos aí no Corel de vocês, de repente seria uma tarefa meio inviável. Não seria? Se ir mudando de um por um? Então vou vir aqui no laranjinha, em efeitos, copiar efeito, vou copiar contorno. Eu vou passar a setinha preta aqui, ó, em cima desse objeto. Vamos ver o que acontece? Olha lá, ó. Você não clicou em um objeto. Deseja tentar novamente? Sim. Então tem que passar essa setinha em um desses contornos aqui. Eu vou até clicar em não, só para a gente aumentar um pouquinho a área, para a gente enxergar o que está acontecendo, que atrapalha um pouco. Aqui, nesse enquadramento está legal para mim. Ainda estou com o objeto laranjinha selecionado, vou vir em efeitos, copiar efeito de contorno. Então eu tenho que passar em um desses 3 contornos aqui, ó. Ou nesse verde mais clarinho, ou nesse outro verde aqui, mais amarelado, ou nesse amarelo. Eu vou passar no amarelo. Aí ele copia todas as propriedades de misturas. E agora, se eu quisesse copiar para esses dois objetos, eu teria que fazer assim. Eu vou dar um Ctrl Z, vou selecionar os dois, vou agrupar. Agora sim, eu vou aumentar novamente aqui um pouco, vou vir em efeitos, copiar efeitos, contorno. Aí vou agora nesse outro verde. A ordem dos fatores não altera o produto, ele vai continuar copiando o amarelinho, porque aqui em cima na propriedade de contorno, ele está setado como amarelo. Se eu mudar aqui para rosa, por exemplo, ele vai mudar de todo, só não vai mudar do objeto principal aqui. Eu vou dar o Ctrl Z. Agora, se eu quiser separar isso aqui, seria um grande problema. Vamos ver se eu der um Ctrl K para separar. Organizar, desbloquear. Ele não me dá nenhuma opção. Não tem nenhuma opção aqui que ele me dá para poder, deixa eu ver, limpar transformações. Ele não me dá nenhuma opção para poder separar isso. Mesmo que eu selecionasse todos os objetos assim, ó, viesse aqui organizar, separar grupos de contorno. Aí sim, selecionei todos os objetos, eu venho em Ctrl K. Mas ele vai separar a mistura. Ele não vai separar os objetos misturados. Então já não seria tão útil assim trabalhar com esse tipo de situação.
Outra situação bacana é essa aqui. Se eu quiser copiar o sombreamento desse objeto em qualquer um desses objetos, nos 4, por exemplo, vou selecionar os 4. Vou vir aqui em Efeitos, Copiar Efeito. Mantém apagado. Agora, se eu mantenho 1 e vir em Efeitos, aí ele permite copiar. Só que ele não copiou. Por quê? Você não clicou em um objeto. Deseja tentar novamente? Sim. Eu cliquei no objeto, mas não funciona. Eu vou botar não. Eu vou aproximar um pouquinho desse ângulo aqui, está legal. Vou vir em Efeitos, Sombreamento. E vou apontar a setinha preta em cima do sombreamento. Ele copiou o sombreamento. Então, para copiar em todos os objetos, infelizmente, isso não é possível. Só seria possível se eu fizesse dessa forma aqui. Ó. Selecionasse tudo, agrupasse. Aí, agora sim, vem em Efeitos, Copiar Efeitos, Sombreamento. Ele copiou em todos os objetos. Então, é a mesma situação. Se eu quiser separar tudo, eu venho em Organizar, separar grupo de sombreamento. Mas ele vai separar o sombreamento todo. Para você separar um objeto por vez, você não consegue separar. Né? Outra dica legal também, você poderia vir aqui nessa ferramenta, ó, cortar. Se ela não estiver visível aí, né, você escolhe aqui na setinha, seleciona aqui, ó, cortar e dá duplo clique. Porém, ela vai cortar, vai tirar o sombreamento e vai excluir os outros objetos. Vou dar o Ctrl Z, eu vou retirar o sombreamento e vou desagrupar. Então, vocês já viram que não tem muita utilidade, né? E agora, se eu quiser copiar esse preenchimento para esses 4 objetos, tem como? Tem como, sim. Vamos ver se funciona. Eu seleciono todos os objetos, clicando nesse aqui, clicando com o botão direito do mouse e arrastando aqui em cima. Copiar todas as propriedades aqui. Não funciona. Então, se eu selecionar tudo e agrupar agora, clicar e arrastar, aí vai me dar outra opção. Ó, aqui embaixo, copiar preenchimento contorno para o grupo. Copiou. Seleciona os objetos e desagrupa. Outra maneira legal também, vou dar um Ctrl Z, seria selecionando todos esses objetos, segurando o Shift, clicando nesse objeto, quero copiar o preenchimento, no caso é uma textura, né? Preenchimento de padrão. Vim aqui nesse baldinho, ferramenta preenchimento, preenchimento de padrão, e aqui já estão as propriedades do último objeto que eu selecionei. No caso, deixei aqui ó, o tamanho, largura 3 cm, 3 cm de altura. E dá OK, todos eles vão na mesma propriedade de textura desse objeto aqui. Então, isso aí são dicas básicas que, de repente, muitos de vocês não saibam como funciona. Outra dica legal é que se eu quiser copiar, por exemplo, o preenchimento desse objeto, simplesmente eu clico e arrasto, sei lá, para cima de qualquer um desses objetos aqui, ó, copiar preenchimento aqui. Se eu colocar um contorno rosa, por exemplo, deixa eu estender aqui, clicar e arrastar agora, ao invés de clicar copiar preenchimento aqui, copiar contorno aqui, então eu vou copiar todas as propriedades aqui. Ó. Pronto, ele copiou todas as propriedades do objeto ali. Agora, se eu quiser fazer de uma outra maneira também legal, eu posso fazer. Se eu quiser copiar o contorno apenas em todos esses objetos aqui, sem agrupar, eu vou desagrupar. Eu posso fazer também da seguinte forma. Posso selecionar todos os objetos, posso vir aqui editar, copiar propriedades de, aí vai estar desmarcado, no caso eu marquei para exemplificar no tutorial. Então eu vou desmarcar aqui caneta de contorno, cor de contorno. Aqui ele dá uma dicasinha, né? Dica, é possível copiar as propriedades de um objeto arrastando sobre outro com o botão direito do mouse. Foi o que a gente acabou de fazer ainda agora, desse objeto para esse. Então eu vou dar OK aqui somente com cor de contorno. Como no caso eu não quero preenchimento, eu não quero essa cor azul aqui nesses outros 3 objetos, nesse, eu quero apenas o contorno desse objeto nesses 3 objetos, então eu vou dar OK e vou apontar a setinha aqui. Ele vai colocar aquele contorno rosa ali nos outros objetos, com a mesma espessura. O contorno lá, eu coloquei um ponto, né? Ele não está dando para ver que tá tocando música aqui no... Aí tá lá, contorno aqui, ele copiou para esse objeto, esse e esse. Então, essas são dicas básicas
que de repente pode ser útil para você, né? Agora, como eu falei, né, no finalzinho do tutorial, eu vou tentar explicar sobre efeitos, clonar efeito. No caso agora, eu vou clonar o sombreamento. Vou clonar o sombreamento desse objeto nesses 3 objetos aqui. Então, vou fazer o seguinte. Como não dá para vir efeitos, clonar efeitos, não permite, ele só permite um objeto selecionado. Tá vendo? Ele já me deu 2 opções. Contorno e sombreamento, porque tem um objeto aqui com contorno e tem aqui com sombreamento. Se tivesse com mistura ou qualquer outro tipo de efeito, ele copiaria também. Então, vou fazer o seguinte. Para copiar tudo de uma vez só, eu vou fazer em um que é melhor, só para exemplificar. Vou selecionar esse. Vou aumentar um pouquinho, que ele não permite, que eu já sei. Vou vir em efeitos. Clonar efeitos de sombreamento. Vou apontar a setinha preta no sombreamento. Pronto. Pô, Paulo, não faz nada. Se eu clicar aqui e for tentar manipular o sombreamento, mudar a posição dele, é um clone. Esse sombreamento é um clone desse. Não aconteceu nada. Porém, se eu mudar a cor, acontece. Aí ele muda depois, né? Ele atualiza as informações depois. Agora, se eu quiser atualizar as informações na hora, infelizmente ele atualiza aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar um contorno nesse rosa aqui mais escuro, ele vai mudar para todos. Aí se eu quiser mudar a posição, ele vai mudar para todos os objetos. Então essa é a diferença do efeitos, clonar efeitos. A diferença é essa. Então se eu quiser remover o efeito clone, eu vou selecionar todo o objeto aqui, vou vir em efeitos, limpar sombreamento. Pronto. Ou ao invés de limpar sombreamento, deixa eu ver se clicar com o botão direito do mouse, se me dá alguma... Reverter para principal, por exemplo. Não me dá a opção. Efeito de ativação, clonar, efeitos. Ele não tem nenhuma opção aqui. Então aqui, mesmo que eu clique no objeto e tente vir copiar efeito de contorno, ele copia menos o sombreamento. Por quê? Ele está clonado ali no sombreamento. Se eu quiser remover o sombreamento dele, infelizmente, vai ter que vir naquela opção aqui. Limpar. Deixa eu ver aqui. Efeito de ativação não. Limpar sombreamento. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa aula aí tenha sido útil para você, né? Para quem não sabe esse tipo de configuração básica, essas dicas básicas que o Corel oferece, né? Então eu vou parar o tutorial por aqui. Lembrando que hoje eu não vou pedir o que eu venho pedindo sempre no finalzinho do vídeo, né? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Simplesmente eu vou pedir que você assista a pequena vinhetinha no final do vídeo. Valeu! Fui!